Bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? A paz do Senhor seja com vocês. Eu espero que vocês estejam 100% bem. Declaro isso na vida de vocês, que vocês tenham um dia extraordinário, amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre paternidade. O conhecimento de ontem é fundamental para que a gente continue construindo esse entendimento de porção, de revelação, e que o Espírito Santo ele possa completar totalmente a boa obra que ele está começando na sua vida, amém? Eu quero falar hoje sobre paternidade de Deus, e uma das frases que mais marcou aqui no meu esboço é que a realidade eterna independe da realidade terrena. A gente precisa fazer essa separação, que muitas vezes a gente não consegue acessar Deus como nosso Pai, porque nós estamos presos na visão de pai que temos aqui na Terra. Às vezes você teve um pai ausente, um pai abusador, um pai que feriu muito a sua mãe, um pai do qual você não se relaciona intimamente, um pai do qual você não pode deitar no colo, pedir ajuda. Então, isso pode trazer com que você não faça isso com Deus. Você tenha um bloqueio com Deus. Por isso que a gente precisa realmente deixar a liberdade do Espírito Santo no nosso interior, para que ele nos mostre se isso é o que acontece com a gente. Porque você tem que descaracterizar a figura do seu pai terreno com o seu pai eterno. Às vezes a gente foi aquela gravidez indesejada que o seu pai e sua mãe não estavam planejando, e aí você pensa, eu fui rejeitado, eu não era para ter vindo ao mundo. Querido, se você foi gerado no ventre da sua mãe, você tem que entender que você tem um propósito eterno, porque o Senhor ele te fez desde a fundação do mundo. Você foi eleito por ele, independentemente da sua circunstância terrena. Fui rejeitado, fui abandonado, fui adotado, cresci num orfanato. Independente disso, o Senhor ele te projetou. Mas a gente tem que entender que no mundo jaz o maligno. Então aqui nós estamos submetidos ao governo das trevas. Então a gente já cresce nesse lugar. Então até que a gente acesse a verdade do reino de Deus, isso pode influenciar na nossa vida. Mas louvado seja Deus que nós já acessamos a porta de entrada para o reino de Deus, que é a salvação. A partir daí, a gente precisa crescer em conhecimento para que a gente possa nos despir de todo esse padrão humano para nos revestir do padrão eterno. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão animados? Gente, já foi 2 minutos e meio, meu Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, papai, por este dia. Obrigado, Pai, por cada pessoa, Pai, que está assistindo, cada filho seu, Pai, que está assistindo esse vídeo. Eu oro para que o Senhor venha com uma porção extra, papai, de revelação da tua palavra, para que o Senhor, papai, enxerte no coração de cada um, papai, e na mente, papai. Domina a alma hoje, Espírito Santo da verdade, e traz um entendimento sobrenatural sobre o entendimento humano, papai, de que eles são filhos de Deus, feitos, designados e revestidos para um propósito específico, Senhor. Que o Senhor possa, papai, conservar o coração de cada um em Ti, Pai. Em nome de Jesus, repreendemos e reprovamos todo levante do mal, Pai, para que nada venha influenciar, papai, a absorção da Sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço pela vida de cada pessoa aqui, Senhor. Envia anjos que acampem ao nosso redor, Pai, e nos proteja de todo mal. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Gente, escolhidos desde a fundação do mundo. Amém. Olha o que a palavra fala lá em João, no versículo 12 e 13. Vocês podem ler primeiro a João completo. Primeiro a João não. João capítulo 1 completo, porque é um livro muito, muito rico. O Evangelho de João, gente, é surreal. Mas vamos ler aqui, ó, versículo 12 e 13 do capítulo 1 do Evangelho de João. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Tudo que eu acabei de falar, você não nasceu do sangue, nem da vontade do homem, nem da vontade da carne, você nasceu de Deus. Ao recebermos a vida de Deus, ao termos nosso espírito vivificado, quando aceitamos e fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós temos o poder de ser feito filho de Deus. Mas o que acontece? Às vezes a gente não tem o conhecimento necessário para usufruir do que isso nos revela, para subir esse nível e entender o que Deus tem para nós a partir de agora. A gente fica com a mentalidade da vida antiga.
Então a gente precisa fazer o quê? Transformar. Transformar. Amém? Vamos lá. Precisamos aceitar e viver debaixo disso, porque o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. Lá em Romanos 8:19, acredito, fala sobre que o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus. Gente, nós vemos as pessoas pedindo socorro. É gente com depressão, é gente ferida, é gente com rejeição, é gente triste, andando de cabeça para baixo. As pessoas, elas anseiam por estabelecer essa realidade eterna na vida delas. Por que eu fui criado, por que eu existo, por que o Senhor me fez, por que eu existo, o que eu tô fazendo aqui. O índice de suicídio nunca foi tão grande na história da humanidade. E por quê? Porque as pessoas estão ansiando a manifestação dos filhos de Deus. Elas precisam acessar essa realidade que você já acessou. A vida delas precisa fazer sentido. Mas muitas vezes a gente, como salvo, a gente não vive essa realidade por falta de conhecimento. Por isso que a gente precisa buscar, conhecer e fazê-lo conhecido, gente. O mundo, ele anseia por essa porção de revelação de eternidade. Porque a gente precisa o quê? O que nos oprime? As condições naturais. Elas que nos oprimem, gente. Se você está desempregado, se você não recebeu o que achava que ia receber, se você foi frustrado financeiramente, se você teve um divórcio, ou se você não conseguiu ser bem-sucedido profissionalmente no seu casamento, se você teve frustrações emocionais, se você foi rejeitado pelos seus pais, tudo isso é o quê? Circunstâncias terrenas. Não é uma circunstância, uma realidade eterna. E por este motivo, nós o quê? Nós definhamos no nosso propósito. Então, tudo aquilo que é natural, ele tem o poder de moldar a nossa vida, a nossa estima e tudo aquilo que a gente vai alcançar. Então, o mundo, ele anseia por essa porção de revelação, inclusive nós. Porque quanto menos a gente tem, menos a gente vive à altura disso. Por isso que é importante a busca, a consagração, isso aqui que a gente está fazendo. A nossa mente, ela precisa acessar essas realidades, entendeu? E nós precisamos submeter o nosso entendimento àquilo que é sobrenatural. Essa é a parte mais difícil da nossa realidade cristã. Submeter o racional ao irracional, ao sobrenatural. Submeter o natural ao sobrenatural. Gente, essa é a parte mais difícil. Mas quando você acessa isso, é quase um caminho sem volta. Você até tenta voltar, mas fala, gente, não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Não tem como mais viver por perspectivas humanas. Esse é o padrão que a gente tem que alcançar, entende? Amém? Nós precisamos passar pelo processo de metanoia. Romanos 12, 1, 2. Lá em Romanos 12, 1, 2 fala que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente para experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que fala em Romanos 12, 2. Mas antes, em Romanos 12, 1, fala que nós temos que nos ofertar a Deus como oferta viva, como um sacrifício vivo, santo e irrepreensível. Então, a gente precisa o quê? Nos entregar ao Senhor totalmente. Fala, Pai, transforma. Pai, pega o meu humano, pega o meu consciente, Pai, submeta a sua vontade. Eis-me aqui, não quero mais viver o padrão desse mundo, quero viver o seu padrão, Jesus. Então, aí tudo começa a acontecer. Aí tudo começa a acontecer. E aí as coisas celestiais passam a fazer mais sentido do que as coisas naturais. Mas a gente precisa submeter-nos como um sacrifício vivo. Além de sacrifício, sim, gente, sacrifício. Nós temos que morrer. Precisamos morrer para este mundo para viver para Cristo. Paulo fala em Gálatas 19, 2 que fala que ele foi crucificado com Cristo. É lindo ver a trajetória de Paulo. Nas primeiras cartas que ele escreve, ele fala que ele é o pior dos pecadores. Mas lá nas últimas ele já fala, ei, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagina alguém bater no peito e falar que é imitador de Cristo a ponto de pedir para que você o imite. Ou seja, o processo ali foi grande. Mas exatamente isso, a metanoia, a santificação, ela é progressiva. Quanto mais você conhece, mais você avança. Quanto mais você conhece, mais você avança. Amém? Crescer em revelação, para entender que precisamos nos posicionar. Precisamos ser corrigidos por Deus, porque seremos. Quando a gente está nessa caminhada, a gente erra. Porque a gente tende a praticar aquilo que a gente praticava. Então, a gente erra, é corrigido por Deus, mas a gente continua avançando, porque aquele pai que ama, ele corrige. E a gente tem que mudar, pra gente encerrar, mudar a nossa mentalidade. Muitas vezes a gente vem com o quê? Mentalidade de órfão.
não tenho pai, sou rejeitado. A gente chega a Cristo assim. E quem tem a mentalidade de órfão, ele relaciona o valor dele com aquilo que ele tem ou com aquilo que ele pode fazer com as próprias mãos. Mas Jesus, ele veio nos ensinar o quê? A identidade de filho. O filho, ele descansa no pai, porque ele entende que o amor do pai é incondicional, independentemente dos erros e acertos. Já aquele que é órfão, se ele erra, ele tem autocomiseração. Além do que, ele tem dificuldade de perdoar a si e de perdoar os outros. Mas o filho não. O filho entende que o pai é um perdoador e assim ele também perdoa os demais. Amém? Então a gente tem que entender isso também, porque isso é muito bom. A gente tem que entender que a nossa vida ela está dirigida agora em satisfazer a vontade do Pai, em satisfazer o Pai e não satisfazer as pessoas. O órfão, ele tem de satisfazer o quê? As pessoas. Ele tem de deixar o ambiente natural confortável. Já eu e você precisamos deixar o ambiente sobrenatural confortável. Onde a presença se manifesta, você tem que ter liberdade. Então a gente tem que entender que, olha isso, a alegria do Senhor é a minha força. Você já parou para pensar nisso? Que é o Senhor alegre contigo que é o que te mantém de pé? E você tem um pai que te perdoa incondicionalmente? Isso não é liberalidade para pecar, isso é temor do Senhor. Porque uma vez que você pede perdão por um pecado, você tem que entender que ele não pode mais fazer parte da sua vida. Se ele faz parte da sua vida ainda, você precisa, Pai, arranca isso de mim. Vem com a tua mão poderosa, uma interferência sobrenatural, coloca a mão e arranca, Pai, em nome de Jesus. A gente precisa se submeter a isso. Amém? Gente, isso foi basicamente o que eu trouxe hoje. Vou mandar lá no grupo também um textinho, tá bom? Foi aí 12 minutos, mas eu acredito que ficou bem explicado e bem resumido, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham um dia extraordinário e medite nisso. Eu vou fazer uma relação de versículos e vou mandar para vocês como um desafio para que vocês declarem isso todos os dias durante nosso propósito e durante o ano de 2024 também. Amém? Fiquem com Deus.